que o São Paulo foi atrás do Rodriguinho, que foi atrás, e está muito forte, de novo, muito forte, o nome do Hernanes voltando. É possível? Olha, o nome do Hernanes está sempre no São Paulo. O Hernanes ele pode estar em qualquer lugar do planeta, o nome dele está no São Paulo. Ele mantém contato com o presidente, os outros dirigentes, com os jogadores, com os funcionários, com os torcedores. Ele grava vídeo, ele manifesta amor, carinho, faz brincadeira, profecia. Então ele é um cara que vai voltar para o São Paulo alguma hora. Só que eu acho que não vai ser em 2019. 2020, o contrato dele vai até o final de 2019, e aí livre, já com 34 anos, podre de rico, né? Padrão R$2 milhões por mês de salário, né? Então o São Paulo teria dois problemas. Primeiro, convencer o time, o EB Fortune, a liberá-lo. De novo? Porque... Pô, já ofereceram, pagaram 80% da outra vez do salário dele. Então, exatamente. Outra vez, o São Paulo não tem condição de pagar o salário. De graça? Então, o Hernanes toparia reduzir o salário para jogar no São Paulo. Então, aparentemente, daria até para resolver esse problema salarial. Eu vou me basear na declaração do Hernanes. Nesse momento, não há condições de voltar. Mas ele foi quer, quando? agora, recentemente. Ele quer continuar lá, sabendo que é o último ano dele de contrato, para receber essa ele é um cara do bem, um cara bacana. Pequena quantia mensal. Ele não vai brigar com o time dele para sair. Então, ele está na dele. Se acontecer como da outra vez, o time dele está, insatisfeito, ele pouco joga, né? Insatisfeito com ele e abre uma negociação, só tem mais um ano de contrato. Esse ano teve uma lesão grave lá, ele ficou fora bastante tempo. Mas pouco aproveitado, tal, de repente pode chegar num acordo. A expectativa dele é essa. Então, a minha opinião, informação, esse ano o Hernanes não joga no São Paulo, mas em 2020... mas 2020, mas a realidade é essa, não, querer não é poder. Às vezes é. Você precisa ser mais positivo. Rodrigo Bueno, deixa eu perguntar um negócio pra você. O torcedor do São Paulo, se tiver lá que escolher Hernanes, Ganso ou Rodriguinho, e você acha que um dos três pode vir? Eu sou positivo, eu acho que os três virão. Porque eu acredito e tenho que pensar de uma forma positiva. Rapaziada. Então vamos todo mundo mentalizar. Na realidade... Ganso, Rodriguinho e Hernanes no São Paulo agora. Deixa eu falar. De graça. Acho que é mais fácil. Vamos acreditar. Deixa eu falar. Você acha que pode vir um dos três? O Ganso, que se fala que o São Paulo fez uma proposta, ele é sido o único clube com uma proposta oficial de 500 pau pro Ganso. Foi o São Paulo? A informação que é o São Paulo. Porque eu tinha informação que um clube brasileiro tinha feito uma proposta que o Ganso tinha gostado muito e que falou que para essa proposta voltaria para cá. Mas resolveu Só que o negócio eu dele lá não no consegui Sevilha? descobrir de jeito nenhum qual time que era. Engraçado. E aí o Pipo tinha levantado que poderia ser o Inter. Sim. Né? O Inter foi se o São Paulo, manifestou e então? disse que O não. São Paulo fez mesmo? Coisa que o Inter tem uma proximidade pelo Delcir Sonda, que é um colorado, investidor, não sei o quê, e ele tem boa parte, 45% do Ganso. Não, ele tem 20% da futura venda. Então, mas acho que ele tem acho que a história é 45%. Não, isso aí ele vendeu, quando foi possível ele vendeu a parte. Só que ele ficou com 20% da futura venda. Se vender agora, ele ganha 20%. Mas a fonte minha tinha contado essa história. Isso poderia facilitar, mas o Inter depois, as informações foram que... O Inter publicamente negou mesmo. O Inter publicamente negou. E aí falou-se do Flamengo, que o Flamengo também teria. O Flamengo também disse que não teve, negou tal, não sei o quê. E o São Paulo, a gente sabe também, o Ganso mantém boas relações com o São Paulo. Várias vezes ele disse que se voltasse para o Brasil poderia jogar no São Paulo. Do Santos... eu acho que há uma certa rejeição, não sei, a torcida do Santos não receberia ele tão bem, talvez, imagino. E o São Paulo que pediu ele no Sevilha, agora é o treinador do Santos. Então, isso já é um fato novo, poderia facilitar. Mas eu quero saber o seguinte, informação. O São Paulo fez... Rodriguinho. Não, o Ganso, o São Paulo fez a proposta, foi o São Paulo? Que o São Paulo teve uma proposta de 500 mil para ele. Mas a coisa... Então, peraí. Desse time pode ser então, peraí. Proposta que você tinha... O Rodrigo Bueno tem a informação que foi o São Paulo. E o Rodrigo Bueno é bem informado. Então, se foi a proposta do São Paulo e ele conseguir se desvincular do Sevilha não, primeiro tem que se desvincular do Amiens. Não, do Amiens parece que já está... Não, tem que porque nem lá ele está jogando. Mas assim, por exemplo... Tá só que, então, eu estou te falando, a informação que eu tive é o seguinte, que pela proposta que ele recebeu, que ele achou espetacular, que ele voltaria. Então, se é isso... Mas aí tem que sair de graça de lá. Então, conversar.
pode não Só ser de deixa o graça, Sevilha pode se ser por um pagar. valor. Isso aí esquece. Mas não pelo que eles pagaram. O Ganso só deixa o Sevilha se pagar. Não tem história de vem por empréstimo novamente. O Sevilha Mas cairia bem no São Paulo hoje, ô Pipo? Cai bem. É uma, assim, Aqui no pra Brasil, mim, joga, ele não Ganso consegue jogar hoje, na Europa. pra mim, o Ganso hoje, ele é mais ou menos o mesmo caso que eu falei ontem no Caleri. São jogadores que a torcida gosta muito, mas que, pelo momento, voltam como apostas. Então você vê, quem adora o Ganso é o presidente de São Paulo. O Leco, ele é apaixonado pelo muito mal no Ganso. futebol europeu, assim, mas Para mal. ele, o São Paulo seria Ganso e mais 10. o- Porém, muito torcedor de São Paulo é contra a volta do Ganso. Você fala Hernanes? Nossa, o São Paulino, todo mundo brilha, vamos dar a mão, Hernanes agora. E Caleri? Caleri também. Hoje, se você fala Rodriguinho ou Ganso, muita gente do São Paulo acha que o Rodriguinho, mas é o que prefere eu falo, Rodriguinho, você- seria mais dinâmica. Né, Bueno, mas você tem que pensar pelo momento. Então é questão de você ver, digamos assim, o barulho que a torcida causa. Então, a perspectiva do São Paulo contratar o Ganso não caiu muito no agrado de muita gente. Não tem uma rejeição como tem o Santos, né? Porque é traidor, que deixou o Santos. Tem santista que não quer o Ganso, porque não, virou as costas pra gente, não quero. No São Paulo não é bem isso, é questão de desempenho. Muita gente entende que o Ganso no São Paulo não acrescentaria muito mais do que ele já fez. E o Rodriguinho acrescentaria isso. Ele teria mais dinâmica de jogo, velocidade, O Rodriguinho mais... faz 6 meses que deixou o Corinthians bem, campeão paulista, sendo decisivo na final e etc e tal. Ponto. É muito diferente do Ganso, que não joga há pelo menos 3 temporadas, assim como o Caleri. Ontem foi a discussão aqui. Mas a torcida ama o Caleri nessa história Claro do Pablo, que a torcida adora o Caleri. Não sei o que, não sei o que. Mas é o que eu falei, a realidade do Caleri, eu acompanho o futebol europeu, o Silva faz jogo no futebol europeu, do espanhol, o Bueno comenta jogo no futebol espanhol, a realidade do Caleri é muito diferente. O Caleri que deixou o São Paulo fazendo gols, esquece. Hoje ele tem números escassos na Europa, com muita dificuldade, e é o terceiro clube que ele passa em 3 Por temporadas. coincidência, hoje é aniversariante, está fazendo aniversário, meu amigo Vitor Birner. Victor Meu Birner. amigo, o Vitor Birner é meu parceiraço, estou com saudade dele. Ele, no UOL, disse que entre São Paulo e Hernanes está tudo certo. O resto é falar com os russos, né? Não, mas que já acertou. Combina com os chineses, Não, né? mas Combina com o os Vitor chineses. Birner é um cara extremamente bem informado de São Paulo Futebol Clube e diz que entre São Paulo e coisa está tudo certo já. então tá. Acertaram o salário e tudo. É o que eu falei, mas assim, jogador e clube é só parte do negócio. O problema do São Paulo com o Rodriguinho, por exemplo, com o Hernanes, né, com o Ganso, nem é tão difícil. O problema é você acertar com o clube. O clube que detém os direitos federativos do jogador liberar. Agora vai conversar. O próprio Hernanes já disse algumas vezes que não é um negócio fácil, né? Se fosse pelo Hernanes, ele ficava no São Paulo direto, nem teria voltado. Mas ele falou, eu sei como é que é. É mais ou menos como, por exemplo, o Gabigol na Inter. O Gabigol deve estar morrendo de vontade de jogar no Flamengo. 60 mas ele... 40, Gabigol. Bom, 60 o Então, Santos. mas ele olha aqui, não depende dele. vamos precisa para nem Inter. vamos para o Aqui é um abraço pra galera da Galo Metal aí, a torcida mais metal do planeta. O Vitor não vai, o Vitor vai pro São Paulo? São Vitor, hein? Ó, vou dizer agora pra você, se o São pergunta do Paulo rapaz, contratar o Vitor, baita contratação. O Vitor é um monstro, São Vitor do Horto? monstro de goleiro. Contrataria, Por que ele tá saindo do Galo? Por que ele sairia do Galo hoje? Só se fosse por interesse. Pergunta do Internauta. Só se for por interesse do Não, São parece Paulo. que Agora, o ele São Paulo sai- interesse tem. Claro, São tem. Paulo interesse por interesse tem. de São Paulo. Agora, eu vou falar pra você, contrata com pelo menos 3 anos de atraso, né? Ô, Pascoal, 3 anos de atraso. Olha pra frente. O que Contrata aconteceu com 3 anos de do que atraso. nunca. Eu continuo achando que o São Paulo não vai contratar goleiro. Eu continuo, eu estou com a mesma palavra que eu tive daquele cidadão com quem eu conversei no São Paulo. Eu perguntei a ele, mas se o senhor está contratando, como estamos aí contratando, São Paulo aqui, contrata ali, blá, blá, blá. E goleiro? Você acha que precisa? Ele já jogou no São Paulo, Vitor, você sabe, né? Jogou no São Paulo, na base? Na base jogou lá. Era molequinho e jogou lá no São Paulo. Rapaz, se o Vitor for pro São Paulo, pô, Ele tem 2 anos de contrato com o Galo ainda, né? Tem tradição na Libertadores, né? O São Vitor do Vitor Horto tem foi pra 30 cá. e Daquele quatro ano. anos. Rodrigo Bueno, o São Paulo precisa trazer jogador com currículo, com título, pô. mas tá tentando com bagagem. fazer. Se Tá traz tentando fazer. Vitor, traz... Trouxe o Pablo. Todos os nomes que o São Paulo está pensando Você traz são o- jogadores vitoriosos. Então, precisa trazer um Hernanes, desse. Rodriguinho, Vitor. Em geral, o São Paulo está buscando Isso gente... anima muito a torcida. Isso anima muito. Trazendo
Rubens, tem uma revoada de pássaros. pomba, aí é. atrás. Às vezes o Paulo trouxe laterais que são apostas, Deu né? vertigem aí, Não, Pascoal? o cara pensei que ia passar aqui na frente. Só que a gente tá falando só de chegada no São Paulo. Tem gente no elenco do São Paulo que pode sair. Olha aí. Olha. Pássaros de Hitchcock. Tem gente no São Paulo no elenco que pode sair. Gente Pode voar, que aproveita. pode voar lá. Tipo o Reinaldo. Cadê o Reinaldo? Diego Souza. O Diego Souza pode ir pro Vasco? Então, tem esse romance aí, né? Antigo e tal. Acho que a chegada do Paulo. Não, os dois podem jogar juntos. A tendência é essa. E acho que o São Paulo quer que ele fique. O Diego Souza teve no começo do ano passado muito perto de ir pro Vasco. Ao que me falaram no São Paulo, Diego Souza e Pablo jogarão juntos. Por quê? Pô, vocês estão loucos, Tá velho. parecendo o Andrés entrevistando o Carilli, é isso? O Vitor é um goleiraço. Não, eu Você tá dando como se já tivesse contratado. Não, Calma. mas eu não sabia. Não é assim que funciona Mas o mundo. essa Pra tirar o possibilidade que eu Vitor. nunca pensei. Gente, se o Vitor vem pro São Paulo. Para tirar o pensando? Vitor do Atlético, pelo menos hoje, 10 milhões de reais. Reais? Não, não. Real. não. É real. Reais. Pede o VAR. Reais. Pede o VAR. Não, o VAR é ele. O VAR é ele? Não é ele o VAR. não. Real, ele mandou um real. não, porque ele tá cantando a Saiu música do real Gil. sem querer aqui, não. Real? Reais, Só que é por 10 ano. milhões de reais, cerca de 2 milhões e meio de euros. 35 anos, é o valor de mercado do Vitor. Se vale o investimento, por mais 4 anos, pelo menos, que o Vitor tenha de bom desempenho, ou de 2, vai, que Tá. seja os Aí próximos tira o 2 Vitor, anos. vamos lá. Tira o Vitor Vai. do Atlético. E quem que vai jogar no gol do Atlético? Não, aí depois o Atlético vai ter Pimenta no olho do outro Essa é expressa preço. existe outro time. Ah, pro São Paulo serve. E pro Atlético vai jogar Libertadores também não serve. Da pergunta que fez o Internacional. Ah, mas que conversa é essa, meu senhor? Que conversa é essa, meu senhor? Quem é que vai pegar no gol do Galo? O Galo vai jogar Libertadores? O senhor está confundindo. O senhor está confundindo a pauta. Não, não estou confundindo nada. Os senhores estão querendo colocar o Vitor no São Paulo? Então tá bom, E quem então que eu vai sugiro- agarrar no gol do Atlético? Eu sugiro bem. amigo meu japonês. Gente boa, né? Parceiro meu. Tô chegando, sugiro, é verdade, mas tem um negócio com ele lá. Vai fazer não, o negócio lá? Amanhã Vai tem. fazer um miojo? O Atlético, se perder o Vitor, pode ir correndo buscar o campanha, que vai ser um baita goleiro.